Fala, minha galera do Norte, aqui quem tá falando é o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Aqui é o Lucas Ramos, E aqui conhecido como Ramos. Caralho, o cara nunca fala isso, o cara mudou. É, só pra parecer o Luffy. Tá bom, então aqui é o Daniel, eu estraguei a intro. É porque tem gente que fala que nossas vozes são parecidas, então eu vou causar mais confusão agora. E o que vai ter no episódio de hoje? E no episódio de hoje a gente vai receber o Dave Carvalho, que é um concept artist. Ô, louco, chique. Essa palavra é mega chique. E sobre o que a gente vai conversar com ele, galera? A gente vai falar sobre conceitos de personagens e a criação deles, né, também. A gente vai falar sobre o que é um concept artist, o que eles fazem, onde eles vivem, onde habitam. E depois vai lá no nosso Instagram que a gente vai postar desenhos eu e o Dani de personagens que a gente criou durante o episódio com dicas do Dave. Então segue lá, fica atento e é nóis. Além disso, peraí, ele também talvez vai fazer um desenho nosso, né? É, então siga o Dave também. Então, bora lá. Bora lá. Bora lá. Então, galera, a gente tá aqui com o Dave. Primeiro, dá uma introdução tua, Dave. Conta um pouco pra gente como que tu entrou nesse mundo da concept art, como que tá o teu trabalho com isso no momento. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Dave. Eu entrei nesse mundo, na real, sem eu saber, porque desde muito pequeno eu comecei a ilustrar e eu não tinha, óbvio, né? Ninguém sabe, quando você tem 10, 11 anos, você não sabe se você vai trabalhar com aquilo e com um nome específico, né? Que é concept art. Eu comecei desenhando muito cedo, eu era fanático, sou fanático pela Disney, e aí eu comecei a trabalhar em cima disso, comecei a trabalhar as coisas da Disney que eu já consumia, né? No caso, eu era muito fã de Rei Leão, eu era muito fã de Adamo e Vagabundo, eu era muito fã de As Formiguinhas, e aí eu ficava trabalhando nisso. Outra coisa que eu fui ficando fã foi Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, e que eu ia reproduzindo isso. Eu comecei copiando desenhos, né? Sim. Então, querendo ou não, eu já fazia concept de bonequinhos desde muito pequeno, porque eu reproduzia os bonecos. Eu lembro que uma vez eu só gostava de personagem estranho. Por exemplo, o Scar era o meu personagem preferido. O do Rei Leão? O do Rei Leão. Sim. Ah, mas e ele aí, é bom, pô. Porra, ele é foda. Eu dizia assim, tipo, meu Deus, esse cara é muito foda. E aí, meus primos ficavam, caralho, tu gosta do cara mal. Eu falava, não, ele foi ferrado da vida, mano. Eu olhava pra esse lado. Ele tem uma backstory triste, pô. Exato. Já tinha um olhar diferente, né? Exato, eu sempre fui o pisciano, né? Tipo, o piscianinho, assim, que chegava e falava, não, mano, vamos ter cuidado com esse cara. E aí, na real, eu sempre olhava o personagem inteiro pela história, e aí eu ia criando um vínculo com o personagem e eu ia conseguindo reproduzi-lo. Isso aconteceu com o Rei Leão, isso aconteceu com o Supremo Senhor Kaiô, isso aconteceu com o Babidi, que eu tinha dó que ele era pequeno. É só os malvados mesmo, é só os malvados. Não, mano, só era... Por exemplo, eu não tinha pena do Majin Buu, saca? Tipo, é todo mundo. Não, velho, eu tinha pena do Babidi, que chegava e falava assim, eu dizia, mano, ele é muito velhinho, meu Deus. Quando ele levou uma pizza, vocês lembram de um episódio que ele levou uma pizza? Eu não me recordo agora de quem foi, eu acho que foi do Gohan. Caralho, mano, eu quase chorei, eu virava assim, eu tava com o meu Nescau e o meu suco na mão, o Nescau já, e o suco. Eu tava com o meu Nescau e o pãozinho na mão, saca? Aquele pãozinho de manhã que a gente tomava esquentadinho na frigideira. E eu tava assim, eu falei, mano, ele tá apanhando muito, velho. Tipo, ele tá representando um senhor de idade, o meu primo. Se fudeu, saca? Então eu fui entrando nos personagens, no mundo do concept. Eu acho que nessa época, porque eu conseguia ver a personalidade dos personagens em si. E eu nunca ia pro lado dos mocinhos, assim, saca? Eu achava muito óbvio. Então eu gostava de... eu vou dar um parêntese aqui. Eu gosto muito de assistir RuPaul's Drag Race. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Já ouvi falar. Como é que é? Eu nem sei o que é, eu acho. Então, Tu não sabe o que é RuPaul, mano? Ah, tá. Eu acho que é aquele... É um reality de drag. É um reality, isso. A gente vai pra um rápido intervalo, já a gente volta com uma explicação de RuPaul. Não, velho, é o reality de drag. Eu tô ligado. E aí tem um momento em que as drag queens estão lá se maquiando e tudo mais. E assim, drag queen é uma arte em que um homem, ele faz o personagem, né, dele lá. Sim, tal. sim. E aí as drags mais malvadas, né, que tem umas drags que são malvadas, assim, tipo,
look at that bitch, não sei o que, elas falam assim, uma coisa, é verdade. não é? E aí elas têm um momento delas que elas estão lá se maquiando e tudo mais, não sei o que, aí, nossa, sua maquiagem tá tão linda, aí ela, é verdade, mas uma pena que meu pai não pode ver, que ele morreu num acidente de carro depois de ser amassado por um boi, Caralho, sabe, tipo, Sim, sim. aí você consegue entender porque ela é mal, sabe, tipo, Aham. você, caralho, mano. Tem um motivo. E aí eu ficava, caralho, mano, eu tô conseguindo ver a personalidade disso através do desenho, das linhas, da ponta, do olhar. O olho é mais puxado para um lado, a cabeça é gigante, o corpo pequeno. Isso mostra que ele é super inteligente, mas ele não tem mobilidade. Então eu entrei nesse mundo assim muito desse jeito, sabe? Tipo, caindo. A gente falou bastante sobre a parte de concept art, né? Tipo, de que tu entrou e tal, mas a gente não explicou o que é, né? Assim, concept art é o início de tudo. É quando o diretor de arte, ou sei lá, produtor, um diretor, simplesmente um diretor, ele chega com um planejamento. Eu vou colocar aqui exemplos que sejam tranquilos para o pessoal de casa ouvir. Cara, eu sempre quis falar pessoal de casa. Eu queria falar com o pessoal de casa, Boa, sabe? boa. E aí, vamos colocar aqui Harry Potter, que eu curto muito Harry Potter. Cringe. A geração Não, Z acha cringe, Eu mano. vou chamar de cringe. Eu vou encerrar agora, né? Então vamos falar sobre uma coisa mais da idade de vocês. Ben 10. Eu tô brincando. Vamos falar sobre Por Ben favor. 10. Não, A assim, geração Nosso Z, cara. público é millennial. Nosso público é meu millennial. Deus, Super Choque. Então, tipo, vamos falar sobre. Super Choque. Tinha-se um roteiro, né, dos quadrinhos lá, um cara que ele sofreu uma alteração biônica e aí ele recebeu lá um banho químico de uma empresa e ele começou a emitir eletricidade pelo corpo e ter domínio sobre isso. Porra, beleza, isso tá escrito. Como é que isso vai ser transformado em ilustração? Como é que isso vai ser transformado em história? Aí vem os concepts. Como é que a gente vai transformar esse cara? Ele vai usar dread? Ah, beleza, ele é um homem preto de 1,80 m. Porra, beleza. E o homem preto tem cabelo afro, ele tem trança, ele tem nagô, ele tem... ele pode ser careca. Tipo, como vai ser isso? Ah, beleza, vamos fazer vários tipos de cabelo afro. Então, aí vai procurando. Pô, legal, então o lábio dele... Vamos ver todos os tipos de lábios em que é para o público preto e tal. Então, quando você tem esse tipo de conceito em cima de uma ideia, aí você está entrando no concept art, porque você está transformando o conceito em algo físico, né? Uhum. Que são os desenhos. E aí foi surgindo o Super Choque, com os dreads, com o lábio sempre bem carnudo, com o nariz mais redondinho, porque você tem que ter esse cuidado com as características também. Não adianta você pegar e ir para uma cultura em que você vai colocar um cara diferente da cultura que é abordada, né? Isso tem que ter um cuidado muito grande. Então, além de você fazer isso, você tem que ter um trabalho de pesquisa muito forte, opções. Concept Art sempre faz muitas opções, vai trabalhando, né, nisso, no que você tem, no material que você tem. Quanto mais material você tem de pesquisa, de informação, de roteiro, você fica com um trabalho muito mais rico. Vamos colocar aqui um jogo. Vamos lá, vamos dar um exemplo de Zelda, Lenda de Zelda, né? Primeiro que o jogo leva o nome da princesa que é resgatada. Sim, então, sim. tipo, só que o personagem principal é o Link. E aí todo mundo tem esse problema, né? De falar bem assim, mano, tu viu Zelda? Aí o Link tá lá, garotão. Mas Zelda é um nome unissex. E assim, algumas coisas que eu li, isso aparentemente foi proposital. Porque a lenda de Zelda contava a lenda da princesa nos livros, né? Uhum. E aí, quando se passou para um jogo, tinha que ter um guerreiro para buscá-la, né? Bem no estilo Mario World. E aí apareceu o Link. Então, são situações em que a gente entra no concept, mas você precisa... Você, por exemplo, chegou isso, né? E falava assim, pô, que legal, o nome do personagem principal é Zelda. Ele vai ser... Não. É She. Ela vai ser. Como assim? Ela é a princesa que vai ser resgatada. Eita, porra. Tá, beleza. E o personagem principal é esse aqui, ó. Mas o nome dele vai no título? Não vai. Então ele precisa ter um puta conceito. Ele precisa ter um super destaque. Beleza. Então que tal ele ter vários acessórios? A gente fazer um jogo, por exemplo, chamado Ocarina of Time. E tipo, ele cantar, ele tocar, ele ter uma égua chamada Epona. Meu Deus, eu sou muito fã de Zelda. E aí ele tem várias tasks e não sei o quê. Então, tipo, quando eles viram, ele tinha um personagem muito, muito bom de se trabalhar, que era o Link, um elfo.
E eles também colocaram, se vocês prestarem atenção, o Link e a Zelda, eles são muito parecidos, eles são quase irmãos, assim, tipo, Sim, se sim, colocar é um do verdade. lado do outro, né? Mas é porque eles Verdade. fazem parte da mesma ordem, né? Sim, sim. De elfo e tal. Então eles não têm diferença, por exemplo, de design. Isso é muito interessante porque mostra que ela é tão importante, tipo uma princesa Atena da vida. Não é, tipo, os cavaleiros de Atena, são os cavaleiros do Zodíaco, né? Aham. Mas a Atena que é a fodona lá, tipo, meu Deus, cabelo roxo, pá! E tem todas as características massas que uma personagem tem pra ser uma personagem incrível. Ela é delicada, ela tem um cetro enorme, ela tem o nome de uma deusa foda, ela comanda todos os cavaleiros, ela tem acesso às outras situações que vão acontecendo dentro de um mundo. E ela simplesmente é uma delicada. Ela foi muito comparada com a Sailor Moon, saca? Tipo, com o estilo de cabelo e etc. Babá. Só que ela é foda, ela é picorosa, né? É tipo também o Shun. Quando o Shun vem e mostra toda a sua delicadeza e etc. Babá. Deixa eu esquentar você, Yoga. Já que a gente falou de Cavaleiro. Já que a gente falou de Cavaleiro do Zodíaco, eu sempre puxo aqui o meu personagem favorito, que é Não, lá vai. o Shaka de Virgem e até o Ah, Asvita não, de mas isso Virgem realmente, né, mano? Tem em como. Lost Canvas. E eles são. E ele, cara, todo Cavaleiro de Virgem é igual, né? Mas todo Cavaleiro de Virgem, tu bate o olho e tu sabe, esse cara é foda. Esse cara é Cavaleiro de Exatamente. Virgem, O ele é cara foda. nem abre o olho, né? É, o cara luta contigo na maior paz e, tipo, tu não tem chance, tá ligado? Exatamente. Isso é um trabalho de concept muito forte, porque você precisa. Você vai catalogando personalidades para você colocar num personagem. Concept não é só personagem, né? Concept art é todo um environment que tá dentro O do mundo jogo. também, né? Um mundo, porra, tudo. Por exemplo, voltando a Harry Potter, ela criou um mundo, tipo, a mina tá meio despirocada da cabeça, super transfóbica agora. Porra, Eu sabe? pensei nisso Eu, agora, meu. eu A gente admirava pra abordou esse caralho. assunto aqui. Eu admirava pra caralho a J.K. Rowling, mas assim, eu admirava a história que ela Não, tinha pera aí. feito. Quem que é J.K. Rowling? Eu não sei quem é essa mulher, não. Só conhece Harry Potter só. Harry só Potter conheço saiu do Harry nada. Potter. Nasceu do Exato. nada, eu não sei quem escreveu. Não, foi a Hermione. Então, quando a Hermione escreveu Harry Potter, ela pegou o mundo inteiro, ela fez uma linha do tempo, né? A Hermione foi inteligente pra caralho. Ela pegou e ela fez assim, tipo, porra, mulher chata do caralho, inteligente pra porra, mas assim, não pode, né, dar um ibope pra essa mina. Tipo, vamos falar da Hermione. A Hermione pegou, fez uma linha do tempo, velho, do tipo de todos os filmes do Harry Potter, dos livros, no caso, né, em que ela pegou a história inteira, dividiu em 3, e aí depois ela pegou a divisão em 3, ela dividiu em 4. Nos 4 surgiram os 7 livros, 4, 3, 7. E aí ela foi arranjando, colocando fios e criando uma teia para que a história tivesse uma coerência. E tipo, a Hermione é foda nesse sentido de criação. E cada personagem dela, ela foi criando colônias de personalidade. O que são essas colônias de personalidade? Isso é muito criado em jogo também. Você pega os vilões, não sei se vocês perceberam em todo o filme de Harry Potter, os vilões eram os que eram mais doces, assim, no início. Por exemplo, se vocês olharem a Umbridge, a professora, Sim. ela é super cute, tipo, ela é super... verdade. Rosinha e tal, rosinha, jaquetinha gatos rosinha, e tal. pá, No último filme, ela tava despirocada com o capeta no couro, isso é pegando verdade. fogo pelo cu. Então, tipo... Eita, pode falar esses palavrões? Pode, 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 à fica à vontade. vontade. Já falei tanto, Mas né? ibope, pô, mas ibope. Porra, vamos, é o coisa concept art, Nick Minaj, aí taga, falando palavrão pra porra, o Valesca Popozuda. E aí ela tava, foi uma personagem que foi muito bem construída, por exemplo, porque no livro ela tinha cara de sapo e roupa super fluffy, né, fofinha. Sim. E no filme ela era uma senhora, tipo, super metódica, toda organizada, tipo, muito doentia, assim. Uma cena que me vem aqui na cabeça é quando aparece a sala dela, né? Exato. Que a Os sala gatos, já exala tudo que ela é. Nossa senhora, exatamente. As canetas, uma do mesmo tamanho da outra. Ela não usava mais que uma vez o lápis, né? Bico de pena e etc. Blá, blá. Então foram personagens muito bem construídos com essas teias, né? Então, o que são essas colônias? Foram feitas assim, por exemplo, personagens que tinham boa aparência, porém eram maus.
Porque a leva de filmes que estava vindo eram personagens. O que são os bruxos, né? Nos filmes. A gente tem a Convenção das Bruxas, a gente tem Hocus Pocus, são muito caricatos, né? Sim, é verdade. E os personagens mais caricatos eram para identificar que aquele mundo ainda estava existindo. Por exemplo, a professora de herbologia, que eu esqueci o nome dela agora, quando ela puxa as mandrágoras, assim, ela é uma bruxa. Aquela mulher é a personificação de uma bruxa. Aqui é a Nanny McPhee, que eu esqueci o nome dela. Aqui é a divisão, que ela tem as visões, Sim, etc. sim, que usa óculos e tal, né? Exato. A própria McGonagall, sabe? sabe? Tipo, a McGonagall tem o chapéu de bruxa, coisa que não tinha no livro. Mas pro filme, pro visual, né, quando pulou pro visual, era necessário essa caracterização. Mais um trabalho de concept art também entrando. Eu acho que é isso. Acho que eu falei aí, né? Gente, eu falo pra porra, né? Meu Deus. Pois Tá ótimo. Eu entendi que parece que o concept art ele também tem que andar junto com a pessoa que tá escrevendo o personagem, né? Isso era uma coisa que eu ia falar também. Então, depende muito. Porque o que tá acontecendo? O cara tá escrevendo, ele tem um roteiro. Certo? Então, a partir desse livro, o cara não é roteirista. Então, o roteirista vem e faz um roteiro em cima daquela história. Por isso que tem os Animais Fantásticos e Onde Habitam, tem o livro roteirizado, que é o livro roteirizado que eles publicaram do roteiro, né, inteiro, porque alguém foi contratado para pegar essa história da fulana, da Pi, e aí eles roteirizaram isso, né? E aí o que eles pegaram? Conforme o roteiro vai falando, tem personagem 1, Newt, personagem 2, fulaninha que voa. Aí tem o pessoal de caracterização, que vai pegar e vai dizer, esse personagem aqui, o roteirista chega para um concept, por exemplo, que são as pessoas de caracterização. Olha, fulano, esse personagem aqui, na varinha dela sai uma guarda-chuva invisível e ela tem o dom de visão. Ela é uma moça super delicada, só que um pouco bobinha. Show. Concept 2. Concept 2, esse cara aqui é um cara super imponente. Nós não podemos falar ainda que ele pode ser o vilão do filme, mas ele pode ser o vilão do filme. Porque ele tem um ar muito impetuoso. O cabelo dele é branco, ele usa um bigode, ele tem a coisa tal. Pô, beleza, o concept chega e fala bem assim, esse cara pode ter cabelo longo? Não sei. Que tal você dar essa opção? Faz aí, mano. Aí o roteirista chega e fala, então, cara, eu não queria que ele parecesse um vilão logo de primeira. Que tal a gente cortar o cabelo dele? Beleza, vou lá fazer um concept cortando o cabelo dele. Então, isso que vocês falaram é prudente, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes o roteirista deixa super aberto e ele vê o trabalho do concept e ele fala, pô, cara, que massa, era isso que eu tava procurando. E não tem mais nenhum tipo de alteração. Mas não necessariamente precisa andar um do lado do outro. Uma coisa que eu penso muito quando vem concept art na minha cabeça é que não tem uma metodologia, tipo, que tu segue toda hora, sabe? Tu não segue um roteiro pra fazer um concept. Depende do projeto, né? Exatamente. Então, por exemplo, pode ter um cara que ele quer fazer o concept de um jogo, ele tem o roteiro do jogo já pronto. Aí ele te manda o roteiro, ele vê os personagens e com base no que escreveu, tu vai, tipo, criar ideias para o visual dos personagens para eles serem interessantes, baseado com as informações que ele te dá, né? Sim. Aí pode ser que, por exemplo, nesse projeto ele veja teus desenhos e fale, eu gostei desse aqui. Aí ele vai remoldar a história inteira baseada naquele teu concept. Ou pode ter um trabalho que é o contrário, né? Que, tipo, o cara não sabe nada e ele vai escrever em cima do teu trabalho. Isso, exatamente. Isso é muito real, assim. Por exemplo, eu mesmo, vou dar um exemplo aqui, sem spoiler, para eu não perder emprego. Eu estava trabalhando num jogo em que ele era um creme de barbear, vamos falar assim, tá? E aí, nesse jogo que era um creme de barbear, o creme de barbear se transformava em uma pedra. E dessa pedra ele poderia virar pó, e do pó ele viraria um outro artifício, ele ia virando uma energia. Enfim, era um ser que se transformava em vários tipos de superfícies. Show, beleza, fechamos, né? E aí eu fui criando, primeiro eu criei, óbvio, eu acho que o início que a gente tem é buscar fazer coisas um pouco mais humanoides, né? Pela nossa experiência em jogos, porque eu acho que as últimas vezes, por ter mais empatia de humana, essas coisas e blá, principalmente nessa quarentena, os jogos têm vindo com muito mais humanoide, assim, que é o brotherzinho com 2 pernas, que tá andando, ele é bípede, ele anda desse jeito, mas ele não precisa ser um humano, ele só é bípede, sim. saca? Entendi. Sim. E aí eu fui fazendo, sem forma, sem nada, fui pegando, tipo... E aí, quando eu fui fazendo os concepts, foram surgindo ideias do tipo assim, pô, seria bacana
ele ter mãos voadoras. Ei, caralho, mãos voadoras, beleza. Bem Rayman. Eita, fechamos aí. Aí, tipo, ele foi fazendo, foi construindo o personagem, saca? Já tinha todo o roteiro, já tinha tudo. E aí o personagem foi construído dessa forma, com esse tipo de situação. E aí, do nada, terminei esse trabalho, né? Obrigado, Deus. Entrou uma outra empresa, uma outra empresa em contato e falou bem assim, então, a gente quer fazer um roteiro de uma animação. A gente tem aqui o roteiro e essa animação é sobre o mar. Então a gente precisa de concepts de animais em que eles não seja um animal realista, né? Pode ser um animal estilizado. Nós precisamos de um concept de animais estilizados, mas precisa ser animal. Você precisa bater o olho e falar, pô, isso aqui é uma baleia, pô, isso aqui é uma raia, né? Uhum. E aí aquela minha cabeça que tava nos animais, tipo, sem forma e etc, blá, blá, eu fiz praticamente o Pokémonzinho que vira todo mundo, que todo mundo vai o me Dito, cancelar o agora. Dito. Exato, o Dito. Aí eu falei, caralho, eu tô fazendo um monte de Dito, porque os meus animais estavam, tipo, sabe, com tantos movimentos que eles começaram a sair um pouco da ideia de que eram animais. Daí o pessoal lá recebeu e falou, ei, cara, então, pô, tá parecendo um monte de ameba, né? Eu falei, não, beleza, deixa eu revisar isso aqui. E aí eu fui lá e revisei. Então, é muito assim, velho. Às vezes um trabalho de um jeito, aí vem outro, chega outro, faz outro. Às vezes são dois trabalhos muito diferentes, um ao mesmo tempo trabalhando. Isso é uma vida de conceito. Tu tinha falado de personagens que mudam também, né? De ar, né, digamos assim. Mas geralmente eu tenho um exemplo na minha cabeça, mas pra não dar spoiler, eu vou só dizer o que acontece, que é... Existe uma personagem em um mangá chamado Jujutsu Kaisen que ela... Tu já olha ela assim, tu sabe que ela é uma personagem... assim, que ela é foda, mas ela não tá no nível das outras pessoas, entendeu? Ih, caralho. Quando acontece dela virar a chavinha, de ela ser realmente foda pra caralho, o autor, ele muda a aparência da personagem. Ela fica com o cabelo mais curto, com mais cicatrizes na cara, fica mais B10, entendeu? Sim. E aí ele consegue trazer Fica mais Ben 10? B10. Aí ela muda, fica com essa estética assim. Mas assim, a gente falou que não tem metodologia, mas não tem nada que tu estude pra virar um concept artist ou algum Tem alguma curso? faculdade? Não existe, Tem, né? porra. Faculdade? Tem, bicho. A gente vai pra um rápido intervalo pra dar um ralho no meninos. É porque, Tem, pô. assim, eu estou tomando a liberdade de fazer as perguntas mais estapafúrdias, porque Pode os dois aí fazer. são designers, entendeu? Certo, Aí, pode fazer. como eu trabalho com jornalismo e sou completamente leigo nessa área, aí eu tô com essa tarefa hoje. Entendi. Tá, vamos lá então. Verdade. Falar sobre faculdades e cursos. Eu tenho formação de artes visuais, né? Uhum. Pelo menos no caminho aí. E eu também tenho formação internacional de Character Design for Animation. Eu gosto de falar em inglês, que é pra dar um grau, né? Dá um tchan. So, and now for work premieres like that, for the way we have this amazing. Aí eu fico falando, mas é personagens pra animação. E eu tenho também de pintura, ambos na CGMA e na Schooled. E aí, nisso tudo, deu uma encaralhada no meu trabalho. Pulou tudo, sabe, velho? A minha vida mudou, assim, porque Legal. eu sempre fui muito autodidata. Eu sempre fui o cara que eu ficava assim, eu olhava e dizia assim, porra, beleza. Eu comecei no tradicional, né? Eu comecei estudando pintura a óleo, comecei depois estudando pintura em aquarela, e aí eu fazia os personagens à mão. Eu tenho um trabalho que eu fiz pra Blizzard, que eu orgulho muito de dizer isso. Tipo, meu Deus do céu, eu chorei por 3 noites, porque... E aí eu fiz tudo a lápis, assim, de início, sabe? Que digitalizava e mandava pra eles. Eles acreditavam que eu tinha criado um lápis no Photoshop, e eu falei, não, isso é lápis mesmo. Ele falou, meu Deus, sabe? Nossa, assim, muito tempo atrás. E foi meu primeiro trabalho de concept até. Caraca, teu primeiro trabalho foi pra Blizzard? Do nada, um pulo, meu ouvido doeu, cara. Foi pra Blizzard, velho. Tu fez alguma coisa pra Netflix também, não fez? Fiz algumas coisas pra Netflix. Na verdade, eu fiquei muito fã da série Cidade Invisível. Muita gente... Temos episódio no podcast sobre isso. Olha aí, bicho. Muita gente criticou, né, e tal. Eles dois. Falo mesmo. Sou o cara. Muita gente ouvia lá, um negócio assim, eu não gostei porque não tem Saci. E o Saci, não sei o quê. Meu Deus, mas passa no Rio de Janeiro. Né? Eles dois. As lendas não são do Rio de Janeiro. O Ramos querendo Meu jogar. Deus, a Alessandra Negrini é a Cuca. Meu Deus, que mulher
mulher maravilhosa. Ei, pô, ficou boa, gente. Meu Deus, não tem condições. Ah, Sou Isso muito foi fã uma de das coisas Alessandra elogiadas. olha que mentira. Fala. Não, Depois que o Dave isso. vai ouvir o episódio e ele vai poder confirmar, Ramos, essa sua história aí. Vocês aí que estão Beleza. escutando Cara, também vão lá ouvir, só pra confirmar. Eu vou ouvir. E aí, eu fiquei muito fã e eu falei bem assim, eu falei, bicho, eu vou fazer isso aqui pra Netflix Brasil, né? E fiz uma fanart, assim, sem pretensão nenhuma de nada. Eu fiz lá e mandei. E marquei lá, Netflix, todo mundo, Eu não curto muito fazer isso porque eu dou aula também, né? Eu falava muito pros meus alunos assim, eu falei, gente, nesse mundo que a gente vive de arte, a gente não pode ter frustração, porque frustração acaba com o artista. Design, vocês dois aí, designers, devem perceber isso. Que a frustração, ela atinge muito o lance do artista. Frustração se colocando com trabalho alheio, frustração se você fizer um trabalho para algum artista que você gosta, podcaster, youtuber, qualquer coisa, e aí a pessoa nem olha, assim, sabe? Tipo, frustrações em si. A frustração e o jornalismo andam lado a lado, no caso. Já aconteceu isso comigo com uma conhecida sua, Dave. Bacana. Dani Noite, não, eu fiz um desenho pra ela, não, nem verificou, cara. Eita, Jacha, a gente eu não posso falar por causa de processo. Um abraço aí pra Paulo Cuenca e Dani Noite. Corta, não, tô brincando, pode deixar. Mas então, vamos lá. Aí, fiz o lance pra Netflix e aí estava eu, depois de um tempão. Porra, inclusive, um abraço, um salve. Eu vou colocar isso no meu perfil e se ele estiver ouvindo ou se ouvir, que eu acho muito difícil, que é uma pessoa muito ocupada. Carlos Saldanha começou a me seguir por isso. Carlos Saldanha é simplesmente o diretor de Real 1 e 2. Caramba. Da Blue Sky, né, que acabou recentemente, e ele é o diretor da Cidade Invisível na Netflix. Então, Carlos Saldanha me mandou uma mensagem, me seguiu, falou bem assim, ótimo trabalho, não sei o que, comentou, fez isso, aquilo. Falei, velho, chama, né? Não preciso mais de ninguém, não preciso de ninguém, de Alessandra Negrini, não preciso de Marcos Pigossi, não preciso de nada, tá de boaça. Mas foram também muito queridos. A Jéssica, que faz a Yara também, foi uma mulher maravilhosa que me mandou uma mensagem muito querida. Uma atriz impecável, linda. Meu Deus, essa série só tem mulheres lindas. Ela e a Alessandra Negrini ali lado a lado, né? Yara e a Cuca, duas atrizes maravilhosas. Inclusive é o primeiro trabalho dela, né? Poderia ter mais visibilidade como atriz. E aí, eu estava zapeando no meu e-mail, eu recebo um plup, Netflix UK. Hey Dave, we love your work. Eu falei, que isso, bicho? Calma aí, eu até sentei, sabe? We'd like to invite you to make a film illustrations e não sei o que, blá, blá, blá. E eu falei, calma aí, bicho. Eu peguei até um chá pra eu ler, que era UK, né? Eu falei, meu Deus do céu, Reino Unido, velho. E aí comecei a conversar com eles e tal, blá, blá, blá. E eles falaram assim, então, você topa fazer um trampo pra gente sobre o meio ambiente, que a gente viu que você curte oceano e não sei o que, blá, blá, blá. E eu falei, caralho, mano, pode ser, né? Vou pensar e te digo. Eu falei, cara, vou tomar um chá e vou dar uma resposta pra você, porque vocês são muito, né? Não, bicho, eles eram, assim, a ideia de que são extremamente pontuais é muito real. E eles sempre foram muito pontuais com absolutamente tudo, assim. Eles, inclusive, elogiaram a minha pontualidade por falar bem assim, muitos brasileiros não são assim tão pontuais. Eu falei, calma aí, cara, sem ofensa, pelo amor de Deus, a gente tá aqui numa conversa aqui, mano a mano. Mas foi muito massa, cara, foi uma experiência muito boa. Não foi de concept, né, foi de ilustração, mas não deixa de ser um concept, assim, fazendo as coisinhas pra eles aprovarem e no final ter uma ilustração. Porque tem uma diferença também, né, eu acho que isso pode ser um próximo tópico. Nossa, diferença de concept com ilustração. Exatamente. Mas foi isso, a Netflix chegou, os meios que a internet, né, eu não sou uma pessoa tão conhecida na internet, meu trabalho não é tão conhecido como de grandes artistas que tem aí, maravilhosos, tem, sei lá, vários seguidores. Hoje em dia, antes eu tinha uma preocupação em que meu trabalho chegasse às pessoas, hoje eu não tenho mais tanta preocupação em relação a números. Antes eu era muito pilhado com isso, velho, me frustrava bastante. Hoje em dia eu sou muito tranquilo, eu olho e falo assim, porra, que massa esse trampo aqui que as pessoas gostaram, as pessoas me mandam mensagem e tal. Gostei do teu trabalho, gostei do teu Instagram, gostei disso e aquilo. Eu não sou uma pessoa que fica aparecendo tanto, mas quando eu apareço, faço 30 stories, sabe? Então eu acho que isso ajuda nesse network. Teu Insta subiu rápido, né, também. Subiu bastante. Teve um dia que eu ganhei 1000 seguidores, assim. Ô, louco. Inclusive, Dave, né? Dave, DAVE.DAV. Isso, porque Instagram. É Dave e Davidson, né? Meu nome é Davidson. Então.
O Dave... Meu nome ia ser Harley Davidson. Mas é um tópico para um outro, nomes esquisitos, um podcast Nomes Esquisitos. É o que não falta, né? Vamos entrar um pouco nas especificidades do concept art. Vamos, cara, vamos nessa. Bora começar então falando sobre isso que tu puxou, sobre a diferença do concept art para uma ilustração. Eu já não sei, entendeu? Certo. Já não sei essa parada. Vou usar exemplos. Eu gosto de ser muito visual porque é um assunto que nem todo mundo domina, né? Então, tipo, quando eu explico isso até para os alunos que eu inicio alguma turma ou então para alguma palestra que eu estiver dando, eu começo a falar com experiências visuais. Vamos falar sobre Luca, recentemente lançado pelo Disney Plus. Um filme maravilhoso. Tenho que assistir. Eu também. Então preciso ver. Cara, assim, eu tinha no meu corpo, eu tava vendo dose de água, né? Eu tava com 62% de água e 42% de gordura, eu tenho que emagrecer. Quando eu fui ver hoje, verificar, eu tinha só 20% de água, porque ontem eu chorei vendo Luca. É muito foda, velho. Mas eu vou falar sobre a diferença de ilustração e concept nisso. Pra chegar no personagem Luca, levou-se várias informações sobre meninos italianos que viviam perto das ilhas ali italianas e tal. Eu não sei se vocês já ouviram falar no filme Call Me By Your Name. Sim, sim. Então, é um filme que passa também na Itália e tem é muito semelhante a algumas coisas. Por exemplo, a vestimenta, né? É um shortinho curto, que eles usavam shorts muito curtos porque era muito quente naquela época, né? O verão italiano é muito quente e é muito refrescante e tudo mais. Então, eles usam shorts curtos e blusas meio abertas. É o período em que as pessoas estão um pouco mais rosadas. Então, o concept para chegar no Luca, ele foi feito de várias formas. O cabelo é mais encaracolado, porque na região as pessoas têm cabelo mais encaracolado. O rosto um pouquinho mais afunilado, o nariz um pouco maior por ser italiano, né? O italiano ele tem essa característica de ter o nariz um pouco maior. As mãos com os dedos, apesar de ser uma animação estilizada, o Luca ele tem os dedinhos com as unhas pequenas. Os italianos têm dedos com unhas pequenas. Tanto que falavam antes que a unha pequena do italiano era porque ele amassava muito massas, né, de pão, de macarrão. Caraca! Exatamente. Aí ficou uma atrofia. Eu falo isso porque eu também fiz gastronomia, aí eu comecei a estudar sobre as coisas, né, sobre os pratos. Então, e aí você ia lá vendo essas características que eram colocadas do povo italiano. Quando saíram os cartazes do filme, aquilo ali era uma ilustração final do concept que foi escolhido. Mais ou menos isso. Então, entendi. a ilustração, ela é um produto final de um trabalho de concept, vamos dizer assim. Tá. O concept é o estudo / processo e a ilustração é o resultado. Isso, exatamente. O concept é unitário, é cada personagem estudado. A ilustração são todos os personagens juntos depois do estudo que foi feito pelo concept. Enrolei pra porra pra falar isso, né? Mas... eu pensei que ia ser outra parada, né? Pra falar a verdade. Não, super simples, mamão com açúcar. Mas assim, por exemplo, só tirar uma dúvida. Por exemplo, o cara que faz o cara que tá fazendo todo o estudo e tudo mais, e tá fazendo os primeiros ali esboços de um corpo e um rosto e tudo mais, esse cara é o concept, certo? Ele pode ser o diretor de arte. Aí enrolou. Agora, né? Então, Mas, o diretor de arte, ele não necessariamente precisa saber desenhar tudo. Ele não necessariamente precisa saber desenhar de forma maestral, sabe? Tipo, ele pode dizer bem assim, cara, eu acho que ele pode ter essa altura e fazer um desenho de bolinha. Porque o diretor de arte que ele vai ter o trabalho de estudar, talvez ali aquele movimento. Porque quando ele for passar para o concept, ele vai falar, nós temos esse estudo aqui, você pode fazer o seu estudo de pesquisa para os teus concepts, entendeu? Entendi. Aí o concept vai pesquisar tipos de cabelo, tipo disso e aquilo. Ele vai pesquisar aqui, o diretor de arte, né? Pessoas italianas gostam de usar tal coisa em pressuposto, lá na Itália, comendo hino. Sabe, esses lances assim, tipo, eles falam com a mão, não sei o que, não sei o que. Aí o concept vai, beleza, deixa eu pegar várias formas. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou assim, comi 3 ravioli. Então, tipo, o concept pegou e já foi para um outro viés, que é estudar os tipos de mão, os tipos de expressões, entendeu? Mais específico, né? Muito mais. Entendi. Mais ele vai receber, tipo, um briefing geralzão, assim. Melhor palavra.
Briefing. Entendi, Exato. saquei. Ele vai receber um briefing do que tá na cabeça do diretor de arte, do que ele pesquisou, e aí o concept vai lá e trava. Olha aí, entendi. Caraca. E essa é um negócio que a gente tinha notado, mas nessa conversa aqui eu cheguei a uma conclusão que talvez não exista, mas eu vou perguntar só por desencargo de consciência. Beleza. Existem tipos de concept art, no sentido de, por exemplo... Acho que isso não tá tão ligado com o tipo do concept, não. Acho que tá ligado com o tipo o estilo que tu vai usar pro personagem. Tipo, um estilo mais cartoon, um estilo mais realista, essas coisas assim. Exatamente. Você já deu a resposta, é isso aí. Tipo, Então eu sou foda demais. Você é foda. O tipo de concept vai muito do estilo que a pessoa vai tanto que ela tem, quanto do que ela tá abordando, sabe? Do que ela vai abordar. Por exemplo, o estilo da Pixar é um estilo mais cartunesco, né? Tipo, uma coisa mais cartoon. O estilo da DreamWorks, por exemplo, ele já pula até para um realismo, assim. A gente tem esses exemplos, por exemplo, dos filmes da DreamWorks, dos filmes da Paramount, dos filmes da Sony, né? Minions, que é super estilizado o Minions, eles são super fininhos, com pernão e não sei o quê. Meu malvado favorito, ele tem lá as vibes. Aí já vem da DreamWorks o Como Treinar Seu Dragão, que ele já é um pouco mais realista, a proporção deles é bem parecida. E aí, por exemplo, num viés de Como Treinar Seu Dragão e Pixar, vamos colocar Valente e Como Treinar Seu Dragão ali um do lado do outro. São duas épocas parecidas, né? Eles estão ali, tipo, medieval e etc. E Valente, ele é muito mais estilizado do que o da DreamWorks. Porque o que a Pixar passa? A Pixar, primeiro, que é um estúdio que eles são programados pra gente chorar, né? Então, eles fazem as coisas pra choro. O roteiro chega lá bem assim, tipo, this will make me cry. Aí a pessoa fala bem assim, yes, I'm sorry. Já leu o lance assim, sabe? Isso foi um amigo meu que trabalhava na Pixar e agora ele trabalha na Disney, porque assim, eles são separados, mas fazem coisas juntas às vezes. Ele falava que era muito assim, tipo, é muito emocional e a Disney é mais coisa de lição, sabe? Lição de vida. Sim. Sabe? Quando os dois juntos é emocional com lição de vida. Puta que pariu. Aí vai um lance assim, tipo, meu Deus, eu sou a Moana. Eu chego cantando Moana chorando no chuveiro. E aí é muito pra esse lado, sabe? Mas isso aí Os tipos. Ele interfere também no público-alvo, né? Eu imagino. Exatamente, porque tem conceito de jogo, né? Por exemplo, um jogo mais realista, por exemplo, Call of Duty. O cara não tem que fazer um trabalho que nem eu faço, mais fofinho, mais cute, mais estilizado. Ele precisa ter um concept mais realista. Cara, falando nessa parada de jogo, só pra gente continuar nessa pegada aí, porque eu lembrei de um exemplo agora. Um jogo que, não sei se, não vou dizer a palavra inovou, mas acho que foi um jogo que deu uma atenção muito grande a esse estilo de personagens e tal, e um jogo online, tipo, de skins e tal, foi Fortnite. Não sei se vocês concordam comigo. Porque, pô, Fortnite lança uma skin nova a cada semana e geralmente as skins são, tipo, a galera que joga, né, a galera gosta e tal. E aí faz um peixe, faz o Rick do Rick and Morty e coloca no jogo 3D e tal. Então, eles foram muito inteligentes, né, cara? Tipo, na verdade, esse movimento da indústria chama, tipo, Quick Actual, que é quando você pega o que tá de atual e já coloca, sabe? Vocês já viram muitos artistas, por exemplo, saiu o filme da Cruella. Porra, muitos artistas fizeram várias ilustrações da Cruella. Isso é muito legal, porque além de você ter um estímulo para você ilustrar, né, alguma coisa por conta de um filme e tal que surgiu, é legal para você ter uma visibilidade. Foi como eu fiz com o lance da Netflix, né? Surgiu Cidade Invisível, eu gostei, achei massa e tipo, pô, vão ter outras pessoas que vão se identificar e vão gostar da ilustração. E assim por diante. Por exemplo, recentemente nós estamos no mês de junho, né? Hoje é 22 de junho e é o mês do orgulho LGBTQIA+. E aí, por uma questão de representatividade, eu fiz uma ilustração, fiz o texto, fiz outras também, tem um tempo. E aí eu vou postando assim, tipo, e aí muita gente pode virar e dizer, porra, tá tendo oportunidade para pegar like, mas na real é tipo mais uma empatia do seu trabalho estar associado a algo em que você acredita ou então que você gosta e que você consegue expressar isso através de uma ilustração, tá ligado? Sim, é verdade. Eu já tentei pegar o assunto do momento, fazer uma ilustração, mas eu sempre perco o time, tá ligado? Eu também. Quando eu postei, a galera não tá mais no hype.
Uma coisa que eu tava pensando de concept, porque a gente tava falando de tipos de concept, né? Que vai ser meio que ditado pelo trabalho, né? Só que eu tava pensando, nessa questão de divisão de trabalho do concept, não existe também uma divisão tipo, de concepts específicos no mesmo trabalho que vão trabalhar só com uma parte do filme? Por exemplo, esse cara aqui vai trabalhar só com os cabelos. Vai ter um concept Tem, art pô. pra trabalhar só nas roupas. Ou Meu todo Deus mundo do céu. trabalha em tudo. Inclusive, mandar um salve pro pessoal do CID, meus amigos. Você falou cabelo e roupinha. Nós fizemos um trabalho, né? Asterisco, 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 para o CIDIA, que é a nossa empresa, e aí nesse trabalho específico a gente precisava fazer concepts de várias coisas específicas. Então cada um ficou com uma parte. Bem E foi específico. coisa pra caralho, Caramba. coisa pra caralho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o meu chefe estiver ouvindo isso, eu não quero ser demitido, mas uma borboleta. E aí, cada um ficou com as espécies de borboletas que tem asa mais pontudas, que tem asa. Então foram assim, vamos dizer que a gente fez 37 espécies de borboleta e variações de 5 cada uma, sabe? Desenho pra caralho, coisa pra caralho. Então são, às vezes o específico tem pra isso. Foi como eu falei, por exemplo, do Concept 1, Concept 2, Concept 3, como fizeram com o Luca, por exemplo, que é um concept para um personagem, um concept para o outro. Às vezes a Pixar tem muito isso, né, dessa variação, por isso que os personagens são bem distintos. E eles conseguem colocar a personalidade no personagem de acordo com cada um concept que está trabalhando diretamente naquele personagem. Porra, esse personagem vai ser mais redondinho porque ele é mais bobinho. Esse personagem aqui vai ser de tal jeito porque ele é desse jeito. E aí cada um está trabalhando em específico naquele personagem para até não fugir, né, muito do que foi proposto. E aí depois troca. Aí outra pessoa com outra personalidade, com outro estilo, faz aquele mesmo personagem. E aí no final ele vai sendo construído, né? Por exemplo, o Maui da Moana, ele foi feito por 4 artistas, né? 4 concepts. E aí depois ele foi desmembrado em mais 6, eu acho, alguma coisa assim. E os concepts iniciais dele, ele era careca, sabe? Será que. Eu tenho uma pergunta. Será que eles fizeram já pensando no The Rock? Ou eles pegaram The Rock depois de terem feito ele? Não, isso eu não sei te responder, mas os sketches iniciais pareciam muito The Rock. Pois é. Então eu acho que eles viram e falaram, cara, esse cara poderia ser o The Rock. Ele era careca, né? Então... Ele era careca, tatuado, grande, imenso e se achava o rei de todos. Vamos para o The Rock, né? Tipo, Ah, mas The Rock é o rei de todos, eu tenho que concordar. ele é foda, ele é foda. Tô pensando aqui em uma pergunta meio polêmica. Vamos Porque lá, agora que eu vou ser dita. sempre vejo muita gente tratando com isso. Aham. Caraca, acho que tu vai fazer a pergunta que eu ia fazer agora, mano. Mas Bora pode- ver, eu vou caralho. falar. Se não for, tu guarda tua pergunta. Tá bom. Ó, tu acha que é de boa, por exemplo, uma pessoa reinventar um personagem? No sentido de, por exemplo, tu tem um personagem masculino e depois algum diretor no filme ou em algum outro lugar transforma esse personagem em uma mulher, ou sei lá, muda a cultura desse personagem. Ah, não era isso não que eu ia perguntar. Então guarda essa Entendi. pergunta. Bem Ghost in the Shell, né? Tipo o que aconteceu com a Pequena Sereia. É, tipo isso, nessa vibe. Velho, então, isso é um assunto polêmico pra caralho, velho. Né? O cara é Eu bom. acho. Nem a gente sabia dessa. Então, É, eu eu acho pensei que agora. eu acho que a indústria, ela mudou bastante, né? E a representatividade, ela é aceita de uma forma, eu vou falar um pouco, porque ainda falta muito, Aham. mas ela é aceita de uma forma um pouco mais empática pelos humanos, né? Pela raça. Então, por exemplo, quando eles quiseram colocar a princesa Ariel negra, né? Mudaram o conceito da princesa Ariel ruiva, super branquinha, de não sei o que, bababá. Eles foram muito pela região de onde é a Ariel, né? Seria a mesma coisa que eles pegassem e, tipo, fizeram um live action do Rei Leão, porra, beleza. Aham. Humanos. E colocassem brancos, sabe, pra representar isso. Só que, porra, é África, sabe? Aham. Não tinha como. Então, culturalmente, hoje as coisas estão muito mais fiéis, e isso é muito interessante. Porra, é ótimo, sabe? Você ter essa fidelidade quanto à cultura. Isso é muito bom. Então, eu acho super válido um personagem que, se era, por exemplo, o filme da Mulan, ele foi totalmente repaginado, né? E ela não teve o príncipe direito, essas coisas, não sei o quê. O lance lá do boyzinho Aham. foi focado muito nela. Mas eu acho que é super tranquilo fazer um personagem que
super masculino, por exemplo, o He-Man, e transformar ele num personagem para visibilidade feminina, ou para uma visibilidade trans, sei lá, sabe? Tipo, pegar e falar, esse aqui é o novo He-Man, aí é o He-Man é trans. Eu acho que isso foi bem feito, né? Então, ele precisa, eu acho que o que o personagem tem que ter é afinidade e empatia com o público e personalidade, independente de qual gênero, qual forma ele vai ter, saca? Antigamente eu era bem chato com isso, porque Uhum. é porque o que eu entendo é que, por exemplo, personagem que tu não tem tanto apego, tu não vai sentir muito quando ele é alterado, né? Mas aí quando mexe ali no coração, tu sente Sim, mais. Mas aí tu começa a perceber que se é bem feito, tu cria uma história boa, tipo, tu não tem muito que. Tu não pode prender uma história. Tu pega, por exemplo, exato, o exato. Homem-Aranha, que é o meu personagem preferido, e eles trocaram a cor do personagem, mudaram a cultura, todo o background, e virou outro Aham, personagem, é outro Homem-Aranha. E, cara, é Uhum. bom, é muito bom, é um dos melhores É Homem-Aranhas que a gente já sensacional mesmo. teve, entendeu? sim. Então, se desprender disso, esse é meu personagem, ele é assim, ponto final, eu acho que é interessante pra gente ter novas visões daquele personagem que tu tanto gosta, né? Eu acho que para a riqueza do personagem, para a riqueza da vida útil do personagem, ele precisa ser representado em todos os momentos e situações atuais e que a gente está se adaptando, sabe? Por Aham. exemplo, é muito raro a gente ver personagens negros, cara, sabe? Tipo, você não vê um personagem de cultura afro sendo representado assim. Ó, agora que tem surgido Uhum. mais as princesas, né? As coisas, os personagens de jogos, você tem a opção de mudar a cor, você tem a opção de se representar, isso é muito massa, isso é ótimo, sabe? Aham. E antigamente não tinha. A variação era branco e amarelo, tipo, sei lá. Ou então só branco, sabe? Tipo, você não tinha Sim, opção. sim. Então Deve. eu acho que na real esse tipo de situação que a gente está vivendo agora chama representatividade empática, que é quando você tem empatia com a cultura e com todas as formas e a diversidade que a gente está inserido, sabe? Aham. Hoje em dia você tem um vasto número de personagens em que você pode se identificar. Eles podem se tornar principais, sabe? Isso, e até é mais legal, né, de criar, tu tem mais opção. Exato, exato. Tipo, pô, que legal. Olha, o novo Homem-Aranha vai ser cego. Tipo, caraca, então o sentido dele é aguçado, mas não vai ser o lance do Demolidor, ele não vai parecer o Demolidor, não, pô, ele vai ser um Homem-Aranha que é atual. Sabe um lance assim? Então, eu acho que tem muito esse lance do apego, do fã, né? E fã, porra, vamos dar um exemplo aqui, igual Jesus, né? Jesus é um cara massa, o que pode é É o fã O clube. é o fã-clube dele. Fã, às vezes, é muito... acaba sendo um pouco duro, né? Rude, Sim, por É, sim. justamente não querer, por se apegar muito, assim, tipo, não, cara, não existe outra forma de mostrar o fulano de tal, ele não pode ser negro, porque ele sempre foi assim, assim, assado. Uhum. Tipo, sabe um lance assim? é, Porra, ninguém viu a construção do personagem, ninguém viu a personalidade do personagem, quando a característica, o design, ele vai ser só um destaque a mais para emergir o personagem dentro daquilo que foi criado. Então, eu acho válido, eu acho super válido. Só que eu acho que o que fode mesmo é realmente a reação das pessoas que não têm essa empatia. mas é o que tu, tipo, é porque tu tem o direito também de não gostar, né? Mas, assim, teu personagem do jeito que tu tá, vai estar lá sempre ali guardado de um jeito, sabe? Já foi Sim. eternizado. Então, se tu não gostou, só fica no teu, tá ligado? Não precisa Foi também. tipo quando a Hermione foi levada para o teatro, né? A Hermione era uma menina de cabelos castanhos e blá, 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 blá. No teatro, uma atriz negra fez a Hermione. E todo mundo caiu em cima, tipo, o quê? Não, tem que ser uma sósia da Emma Watson e não sei o quê. Velho, calma, é uma personagem Uhum. que está inserida nesse roteiro. A atriz que passou para isso é uma atriz negra e é ela que vai fazer, porque ela é ótima no personagem. O personagem é Hermione, ela não tem características, sabe? Mas ao mesmo tempo deve ter personagem que tu não pode trocar algum traço dele, né? Porque senão tu estraga. Tu falou do Demolidor, se tu tiver um Demolidor que não é cego, eu acho que não tem muito o Não, que... sim, claro. A gente está falando mais de Característica física, né? característica Porque, física, Aham, exatamente. sim. Que é o tem isso. famoso character É, designer, né? eu entrando Design nesse ponto também do de que, por personagem. exemplo, no live action, sei lá, de Death Note e Ghost in the Shell, que foram, tipo, completamente Uhum, absurdos e eles mudaram. sim, Tipo assim, o físico não é o que deixa ruim é o roteiro, é o personagem que eles exatamente.
ferraram Exatamente. completamente. Exatamente. A galera tem essa Isso, diferença. foi muito polêmico, né, na época, porque eles estavam sendo acusados de whitewashing, alguma coisa assim, né? Não sei, Isso. perdão pelo termo se eu estiver errado, mas Mas eu acho que é isso mesmo. era justamente pegar e não contrataram, simplesmente não contrataram personagens, atores asiáticos, assim, pra fazer um roteiro que é totalmente asiático. Só que a história se ambientou nos Estados Unidos, né? Tipo, foi outra coisa que fez. Sim. E já havia, existe a representatividade com os atores asiáticos lá, né? Do Death Note feito na Ásia, no Sim, já Japão existia, e né? tudo Sim. mais. E esse roteiro, eles pegaram o roteiro e falaram, nossa, que roteiro massa, meu Deus, vamos adaptá-lo, Só faltou sabe? seguir o roteiro. Faltou bastante coisa, pelo amor de Deus. Eu nunca vi um light tão... Eu só consegui Medroso. falar light, meu Deus, que isso, né, gente? Meu Deus do céu. Não dá. Não deu. Isso é Vamos foda. passar que eu fico triste. Isso é foda. Isso realmente é foda. Vou logo puxar então a minha pergunta, que é uma dúvida que dá bastante treta na comunidade artística, isso que eu quero falar. Então, polêmica atrás de polêmica. São duas tretas que se mesclam na mesma coisa, mas eu acho que o cerne dela é sobre o tracing. Caralho, o cara usou cerne na frase. Né? De vez em quando tem uma treta na internet, no Twitter, no Instagram sobre isso. O pessoal falando, não, mas tracing é errado, só que, tipo, tracing é uma ferramenta de estudo. Só que, no caso exato do concept, existem muitas pessoas que usam disso. Então, qual é a tua opinião sobre isso? É muito forte falar qual é a minha opinião sobre isso, né? Porque amanhã eu amanheço com 2 seguidores. Velho, eu acho que o tracing, ele é uma ferramenta de estudo que, como toda ferramenta de estudo, como tudo que você pode fazer para o seu benefício próprio, ele entrou em um outro viés. Óbvio, tem artista que faz tracing para estudo e tem artista que faz tracing para ganhar dinheiro. É diferente. Então, acho que essa é a diferença, tá ligado? É tipo plágio. Se você pegar uma arte e você fizer aquela arte muito parecida e essa arte você vai vender, ou então você vai simplesmente colocar no seu perfil para ganhar like, isso, aquilo, não sei o que, e não dar referência nenhuma do artista que você se inspirou, né? Porque há muita diferença entre inspiração e plágio. Isso é muito sério, né? Isso é foda pra caralho. Só pra explicar, tracing é simplesmente o passar por cima, né? Aquele... Tracing é você pegar e você traçar a linha em cima de outra, né? Ou então traçar a linha em cima de uma forma. Ou então pegar e refazer de acordo com o que o artista fez. E mudar coisas específicas. Então, isso é tracing. E aí, quando você pega no plágio, por exemplo, não é uma espécie de tracing, porque o plágio ele já é o semelhante, muito semelhante. Você tem cor, você tem isso e aquilo, você tem blá blá blá. As marcas fazem muito isso, né? De plágio. E aí chegou o tracing, que era pra falar que era um soft plágio. Então isso é muito sério, velho. A minha opinião é de que a pessoa é louvável fazer um estudo com o tracing. Veja bem, fazer um estudo do artista, né, que você gosta, assim, sei lá, porra, eu gosto muito do... Pô, vou usar meus amigos aí, eu gosto muito do trabalho do Guilherme Batista. Aí eu pego o trabalho do Guilherme Batista e eu faço um tracing em cima, pra eu estudar a proporção que ele usa nos personagens dele. Mas eu não posto isso, eu não faço nada, não sei o que, e aí eu vou criar um personagem em base no que eu vi do estudo dele, de acordo com as ideias e com as técnicas que ele usou naquele personagem a partir do tracing que eu fiz, sabe? Que eu acho meio estranho falar tracing, assim, mas é estudo. Eu queria puxar agora, Dave, um negócio aqui que eu e o Daniel, a gente tá propondo um desafio, assim, pra nós mesmos, e a gente vai precisar da tua ajuda pra isso. A gente queria, eu vou fazer por exemplo, a gente tá com a ideia de criar uns personagens nesse episódio, mas bem básico mesmo, pra depois a gente desenvolver melhor e a gente posta lá no Pod Guaraná, no Instagram do Pod Guaraná, inclusive. Certo. E aí eu quero fazer um vilão e o Daniel quer fazer um herói. Aí eu te pergunto, coisas que são importantes pra essa construção, por exemplo, cor. Cor é algo que é bastante importante, né? Sim, bastante mesmo. Eu, por exemplo, quando eu já dei aula de personagens, né?
criação de personagens. Inclusive, eu vou dar uma momento merchan. Vai Eu vou lá, fazer, mete vou bala. fazer, vou fazer uma É. oficina lá no meu Instagram sobre criação de personagem, e a outra oficina vai ser sobre cores. Como usar cor no personagem, não sei o que. Engraçado isso. Que ornou, né, aqui com o tema que vocês acabaram de falar. E, cara, vai muito da pessoa. Que nem eu falei pra vocês, hoje em dia o vilão, ele não tem cara de vilão, saca? Tipo, o malvado, ele não vai ter cara de malvado, mas ele tem especificações que não no geral, né, se leva a um vilão. Por exemplo, antigamente os vilões da Disney, por exemplo, eles têm formas pontudas, né? A Maleficente, o Jafar, a Úrsula, tem formas pontudas. O Hades, né, tem um cabelo triangular, É então verdade. triângulo, ponta, cores mais sóbrias, preto, olheira, os olhos mais grossos, assim, isso tudo era característico de um vilão. Só que começaram a vir os vilões humanizados, que é o quê? Hoje em dia, para você cair num golpe, você pode cair num golpe de uma pessoa que tá vestindo terno e gravata e tem um iPhone 37 Max Plus, sabe? Você pode cair nesse golpe. E o cara é super cute e não sei o que, bababá. Exemplo disso, a gente tem o Hans do Frozen, que chegou como um super príncipe e na verdade ele era o vilão. Então, o personagem de vocês, quem vai ditar essa característica, a personalidade do cara, é muito do que vocês forem querer especificar nele, sabe? Por exemplo, vocês vão querer fazer um super tradicional vilão, que é aquele cara que você bate o olho e diz, esse cara é um vilão. Vocês vão só criar um personagem e falar, esse cara é um vilão, entendeu? Hoje em dia a gente tem essa opção. Eu acho que eu quero ir na vibe mais do tradicional mesmo. Certo. Assim. Vai bater de cara, tu vê que é um vilão. Tô ligado. Então, formas num vilão tradicional pontudas. Porque são chifres, né? Surgindo, chifres, chifre é pontudo, cabelo pra cima é mais. A gente tem o síndrome dos incríveis, que ele tem o cabelo pra cima. Sim, ele é meio crazy, verdade. assim. Nossa, ele era um ótimo vilão. Um ótimo vilão. Hoje em dia, os filmes da Disney, eles não trazem mais vilões, né? Eles trazem pessoas cada vez mais a personalidade de pessoas de cotidiano, assim. É aquela pessoa chata que quer vencer na vida e quer pôr tudo, não sei o que, blá. É o símbolo da opressão. Eu ia falar Exato. que no Soul, por exemplo, não sei se vocês chegaram a assistir Soul, É muito que legal, é o cara que morre lá e tal. Que isso? Assistiu? Eu assisti, sim. Então, Ele naquele morreu, filme né? não tem um vilão, né? Não tem um vilão. Claro que tem um vilão. Tem? Opa. Claro que tem. O personagem principal é o vilão. Pois é, né? Nessa parada, tipo, meio que ele. É super metafórico, sabe? Tipo, ele com aquela ambição dele de ser um músico. Não quero dar spoiler, mas. Na vida é o Enfim. vilão. Não, na real, a vida é um vilão. Na real, ele é um vilão porque, tipo, ele se auto-sabota, né, o tempo todo. Apesar dele ter muita vontade de tudo, ele se sabota, ele viu que a vida dele era totalmente auto-sabotagem, etc, blá, blá, blá. Os outros vilões também que aparecem é aquele mar lá em que tem as pessoas em tal coisa, e eu não vou mais dar spoiler, porque algumas pessoas não assistiram. Mas, como eu falei, a ideia de vilão hoje em dia, ela quando não é especificada em uma pessoa, por exemplo, aquela pessoa chata que desmerece todo mundo, esse é um vilão, tipo, vou pegar e tal, esse aqui vai ser o vilão. Ou então são as doenças do milênio, né, tipo depressão, ansiedade, perdas, né, parentais, etc. Então esse se tornou um vilão. Por exemplo, em Divertidamente, o vilão é a Hailey, né? Tipo, ela é a própria vilã, assim, porque a família dela vai acontecendo as coisas com a família, e os pais se separando, ela vai entrando numa depressão. Então, tipo, o interno ali do Divertidamente é tudo que tá acontecendo na cabeça dela. Tipo, a tristeza, a raiva, a alegria, o nojinho e o medo, eles estão ali conversando entre si para tentar fazer com que a engrenagem da mina funcione, sabe? E aí, dentro dela, a confusão está acontecendo de tal forma que os mundos dela internos vão se destruindo. Então, quem está sendo o vilão dela é ela mesma. Ela tem que ser a herói dela e a vilã dela. E as sensações dela, né, ela tá ali só para ajudar, tá ali só para dizer bem assim, olha, é assim que a gente fica na cabeça de vocês quando vocês estão na merda, quando vocês estão super felizes, quando vocês estão tristes, etc. Blá, blá. É uma analogia muito óbvia, mas é muito também camuflada, porque as pessoas
né, numa animação, as pessoas começam a ver os personagens de uma forma muito abstrata. Então, o cute, o bonito, o engraçado, olha, nojinho, ela não come brócolis e não sei o quê. Mas ela tem a forma de um brócolis. Sabe, um lance assim? Isso é legal, né? Que dentro dos próprios personagens também tem essa questão, né? Por exemplo, a raiva é o vermelhão, todo quadradão, e o estudo de forma e cor, né? Cada Sim, personagem. exatamente. O medo, ele é a forma de um raio, né? Que ela teria medo de raio. A alegria tem o cabelo azul, porque nem todo mundo é alegre 100%, então ela tem um pouco de tristeza no cabelo. Nossa, isso aí eu nem tinha me tocado. A tristeza é totalmente azul, porque é quando você fica totalmente triste. Mas você não fica totalmente alegre. Você não consegue ficar totalmente alegre. Uma pessoa totalmente alegre, ela em algum momento ela vai ter uma tristeza. E aí ela tem a alegria, né? Dentro dela, que é a personificação da personalidade principal. Ela vai ter um brinquinho vermelho, um negocinho, a mãozinha dela vai ter uns tons mais amarelados, quase pulando pro verde do nojinho, porque você é alegre com nojo e você tem alegria com medo também, sabe? Por exemplo, você tem uma alegria com medo, você vai numa montanha russa. Se você tiver medo de altura, você tá sendo alegre. Caraca. Um nojinho com alegria, sei lá, você tem um filho e ele faz um cocô e aí ele fica espalhando pela casa toda, você fica rindo. Meu Deus, esse menino tá todo cagado, kkk, que nojo. Saca? Alegria com ódio. É quando você tem raiva da pessoa e você tá rindo de uma piada dela, sabe? Uns lances assim. Eu odeio isso. Nossa. Se posta tá me fazendo rir, né? Então, as características, né, um peso aí dos personagens que a gente tá colocando em relação à personalidade deles. E eles não têm essa definição de vilão ou heróis, né? Eles são sensações. É cada vez mais complexo, né? E pro Dani? Eu quero dizer que eu me empolguei e tô fazendo um vilão. Oxe, não. Volta pro herói. Que isso? Tá bom, vou trocar de... Ó, o Dani infringindo, a né, gente cara? bota Que as isso? regras, o cara não consegue seguir as regras. Eu não fui informado que eu ia fazer Foi herói. sim, não, tá no grupo. Tá no grupo. Falou só, cada um faz um, aí eu não concordei com nada, mas tudo bem, eu vou fazer um herói, tudo bem. Os primeiros heróis tinham aquela posição, né, mas assim, tipo, meu Deus, por exemplo, o Super-Homem, essas coisas, blá, blá, blá. Tem uns desenhos bem antigos que você via que a forma deles era muito engraçada. Como era a forma deles? Era um triângulo e uma bola. O que é um triângulo e uma bola? Uma casquinha de sorvete. Quando os ilustradores estavam pensando em que trazia alegria e o que poderia trazer uma forma que poderia ser frágil e forte ao mesmo tempo, e que trouxesse esse tipo de informação, ele viu, né, o filho dele tomando sorvete, ele tava com uma casquinha e uma bola, e falou, caraca, ele pode ter esse tipo de forma, porque o sorvete é forte, ele é super, né, tenso e tal, mousse, e aí você tem a casquinha, que ela é frágil, que qualquer situação pode quebrá-la e tal, só que o sorvete derretendo, ele amolece a casquinha. Então, aí ele fez toda essa analogia e falou, isso pode ser um herói. E pode ver que os heróis, eles são amolecidos com alguma coisa que é muito do interno deles. A gente tem o exemplo dos Incríveis, do Superman, que é a Lois Lane, que ele, né, se entrega por conta dela, as coisas, não sei o quê, aí começaram a criar a Kryptonita, mas dos Incríveis, ele começou a moleza dele, a fraqueza dele é a família, né? Tipo, os heróis sempre, apesar de serem muito fortes, muito agradáveis, todo mundo gosta de sorvete, todo mundo gosta de sorvete de casquinha, e aí eles têm essa fraqueza. Então, muitos personagens são criados dessa forma, assim, tipo, às vezes uma coisa do cotidiano, tipo, pô, meu cachorrinho, eu tenho um Sirius aqui, né, um cachorrinho, ele é super alegre, eu falei o nome dele, ele acordou. Ele é super alegre, rápido, eu vou criar um cachorro em que ele tenha super poder, porque não é possível, esse cachorro ele é muito, muito rápido. Vou criar um cachorro, beleza, tem o Bolt, sabe? Tipo, o super cão. Esse filme é muito bom. Então, as características de personagens, às vezes é de vivência, sabe? Às vezes pode pegar criaturas ditas como boas, né? E transformar. Isso é bacana, é uma boa dica, Isso. Ó, personagens aí, tipo vilão e mocinho, bem característico, a gente tem ainda o filme As Formiguinhas, né? Do Bugs Life, Vida de Inseto. As formigas sempre foram trabalhadoras e tudo mais, blá blá blá. A gente tem uma formiga que é inovadora, que ela quer mudar a porra do formigueiro. E eles pensam assim, pô, não, a gente tá tudo certo, a gente é formiga, a gente faz sempre a mesma coisa.
E ele, não, mas a gente é mais do que isso, a nossa cabeça é maior que isso. Uhum. Isso aqui é o que a gente construiu, e se a gente construiu isso aqui, a gente consegue construir mais. E aí tem o vilão, que são os gafanhotos, né? Que são os pragas, que levam tudo, que vem de bando, que conseguem acabar com uma colheita em pouquíssimo tempo. Foi uma das pragas do Egito, então... Isso, olha o gatinho aqui fazendo... Não sei se tá saindo aí no áudio. Eu vi. Tu tem gatinho também? Não, cara, eu acho que é um gatinho no cio aqui no apartamento. Ah, caraca. Nossa. Não tenho não. Então, tipo, essas analogias servem muito por isso, né? Tipo, todo mundo olha gafanhoto e fala, porra, praga do Egito. Né? Tipo, meu Deus, ruindade, coisa ruim, assim, e tal. Né, tem essa questão do gafanhoto que... Tem essa questão da peste, né? Do gafanhoto que ele deixa tudo arrastado por trás, tudo negro, né? Fica tudo... A gente tem um contraste, né, de personagem, por exemplo, do mundo Disney, que é o gafanhoto da Mulan e o gafanhoto da vida de inseto. Tipo, Sim, o verdade. gafanhoto da vida de inseto é destruição, o gafanhoto da Mulan é sorte. E ele é todo fofinho, né? Ele tem formas redondas, o gafanhoto da Aí é vida de cultura, né? inseto. Então. Mas mesmo assim, tipo, o gafanhoto podia ser representado de qualquer forma, mas o gafanhoto da Mulan, ele é redondo, ele tem formas redondas, ele tem as anteninhas curvadas. O da vida de inseto, ele é todo duro, ele tem formas retas, a antena dele fica mexendo pausadamente, então isso causa um pouco de incômodo visual. Nada é por acaso. Nossa, verdade. Então. E aí o da Mulan, não. Ele tem uma graça na hora dele pular. A cor dele é convidativa, né? Ele é roxo com azul. Sim. Então, são dois contrastes aí de personagens que têm a mesma superfície, né, de trabalho e que acabam tendo duas personalidades diferentes. Eu ia falar também que, em contraste, a formiguinha da Formiga Z parece muito mais um ser humano, assim, meio, tipo, bípede, pá, e uma afeição muito mais tipo, próxima de um ser humano, assim, do que... Isso ocorreu por um motivo. Eu não sei se vocês já perceberam alguns filmes que estavam passando em Discovery Kids, até mesmo na TV Cultura, os personagens estavam cada vez mais humanoides. A gente tem um exemplo do trenzinho lá que tinha uma cara de gente. Sim. Que falava e tal. Oi? O Thomas trenzinho. Então, eu não lembro muito, mas era o rosto de uma pessoa, assim. Sim. Então você ficava, caralho, mano, isso é um rosto de uma pessoa bizarro. E as crianças, meu Deus, eu quero um trem, papai. Tipo, o trem vinha, ei, você vai, me dê esse suco. Tipo, caralho, mano, o trem tá tomando um suco? E sabe, um lance assim. Só que, para as crianças, é mais fácil de entrar na cabeça de que isso é atrativo. De que isso pode ser confiável, sabe? É um humano, é o que eles têm conhecimento. Então, tipo, quando eles foram criando esse carinha aí da formiguinha que parecia humano, era justamente, eles têm cílio, né? Eles têm, tipo, sobrancelha, sabe? Quando você coloca sobrancelha em algo, isso é muito característica de humano. É legal, né? Porque a sobrancelha expressa muito, né? Ela traz Então, muita, e muita a nossa emoção. sobrancelha, ela tem a função de aparar suor. E aí, só que como ela é um desenho, ela é uma reta, uma linha, ela tem uma grossura, ela tem espessura, tudo que você faz com ela, você consegue distinguir se a pessoa tá triste, ruim, tipo, nojento, meu Deus do céu. Então, Isso aí, inclusive, é uma parada que os cachorros desenvolveram, né? Eles conseguem olhar pra gente pela nossa expressão ali, o olho, a sobrancelha. Tanto que por isso que eles também têm olhos com a esclera, né? Que é a parte branca mais visível do que outros animais. Porque é com ele que a gente consegue ver onde a gente tá olhando, se a gente tá olhando pra ti e tudo mais. Um animal que não tem expressão nenhuma, mas que você consegue ver por gestos corporais, é o gorila, por exemplo. O gorila tem a mesma cara, se ele tá puto, brabo, ótimo. Ele mostra os dentes e não necessariamente ele tá puto. O macaco não, o macaco ele se expressa melhor, mas o gorila, por exemplo, ele se expressa corporalmente muito mais... Você consegue distinguir, né, o que ele tá tentando passar. A gente tem um filme chamado Sing, em que tem um gorila em que ele é tímido. Então, eu sei, esse filme é muito bom, inclusive. Esse filme é muito bom, tem muita expressão, muito personagem bacana. Nesse filme Sing, ele é curvado, assim, o gorilinha é todo curvado, e ele é um mafioso, porra. Só que ele quer ser cantor, né? Então ele é curvadinho e tal, ele é todo fechado e bababá. Só que quando ele tá cantando, ele fica com postura, ele já tem leveza nas mãos, mas a expressão dele é muito parecida com a do pai e tal, que são mafiosos, etc. E tem, por exemplo, tu falou de questão do desconforto lá com as antenas. Isso é algo bastante usado para criar personagens para não serem
pra serem vilões, né? Pra galera já não gostar dele desde o início, porque tem um negócio que eu já ouvi falar que é o tal do Vale da Estranheza, ou algo assim, eu não sei se esse é o nome mesmo, que tu cria um personagem ali com noções que as pessoas geralmente conhecem, mas muda alguma proporção, algum lugar, alguma coisa de lugar, e a pessoa sente uma estranheza, um desconforto, então já causa meio repulsa, sabe? Sim. Então, mais uma vez trazendo o apelo visual. Vocês já viram a cor do fogo que segue a Malévola? Não, é o verde, não? Eu tô doido. Certo, fechamos. Verde. É um verde, né? Vocês já viram também o fogo que tem da Rainha Má lá, da Branca de Neve? Não, eu não. Também é verde. Tu tá me dando chuva que assim que eu não assisti. Não, também é verde. Aham. Vocês lembram a cor da nojinho? Ela é Verde. verde, né? Agora calma. Sim, Não, sim. agora vocês vão entender por que eu tô falando isso. Mete bala. Vocês lembram do filme Exorcista? Não, eu nunca assisti, tá? Sim, sim, Então. sim. Que A ela moça vomita no padre. Qual é a Aham. cor do vômito dela? Verde, verde. Então, se vocês prestarem atenção, aquele verde que é usado, ele é o verde vômito, verde sopa de... Como é o nome daquele negócio? Verdinho, pequeno, que as pessoas não gostam. Ervilha? Ervilha, sopa de ervilha. Tem muita gente que não curte, porque é comida de prisão, né? Essas coisas e tal. Caralho. Então, lá nos Estados Unidos é meio que assim. Então, o verde mais puxado para o verde folha, verde vômito, ele é muito usado para situações em que a pessoa olha e fala: Meu Deus, isso é tenebroso. O que sai da varinha do Voldemort, eu acho que, se não me engano, é verde. O Avada Kedavra eu tenho quase Kedavra. certeza que é verde. Então, mas as outras coisas também, né? Ou é azul, a dele e tal, e a do Harry é vermelho, sabe? Tipo, as cores, elas têm muito esse lance de você causar. Por exemplo, se você pegar um personagem e colocar ele num quarto todo vermelho e ele ficar refletido nessa cor, você vai ver que ele vai causando um estresse visual em você, sabe? Tipo, você que tá assistindo. Porque você olha e fala, caralho, é muito vermelho, minha nossa senhora. Então, tipo, vermelho é uma cor que causa estresse, azul é uma cor que causa mais tranquilidade. Tanto que no Procurando Nemo, eles preferiram não fazer o mar tão azul. Eles foram colocando tons de verde, água, né, turquesa e tal. Porque, assim, quando você coloca muito, muito azul, um filme que tem muito azul no início é Up, no Altas Aventuras, né? Ele tem o contraste dos balõezinhos lá, do personagem do Sr. Frederiksen e do Gus. Aí, quando eles estão nos outros lugares, você pode ver que não tem mais azul, porque o momento de tranquilidade deles era quando ele estava com a esposa e ela foi morrendo, então ele foi perdendo o azul do filme. E ele foi criando um cinza, né? Que foi mudando a cor do filme. E aí você vai ficando triste junto com a sensação vibracional da cor que o filme tá te proporcionando. Então, o concept também entra nisso. Aí quando ele vê o Gus, ele quer voar, né? Quer fazer com que a vida dele tenha sentido novamente, ele vai pro azul, que é o céu. E aí, quando ele vê que o cara é vilão e não tá querendo pegar mais ele vai pro verde floresta, que é mais escuro, que vai fechando. Aí depois ele tá dentro de uma caverna, que é mais escuro ainda, que tem pontos específicos de luz em que fazem com que fique mais dramático. Então tem esse apelo de cor e visual, sim. Para entrar nesses sentidos, não só de estranheza, mas também como de cautela, de preocupação, você consegue transformar isso com cor. E eu tenho mais uma pergunta pra fechar, que eu tô com dúvidas, né? Eu quero fazer realmente o personagem pra bater o olho e as pessoas falarem que ele é do mal. E então, a última coisa que eu tô pensando em levar em consideração é proporção. Existe alguma proporção pra uma pessoa... Porque assim, eu vejo que, por exemplo, as pessoas fodas, assim... A gente tem o exemplo de One Piece, por exemplo. Os personagens fodas, eles são sempre gigantes, são sempre altos. E quando não são, por exemplo, tem um personagem que é o Teach, ele, a primeira vez que ele aparece no episódio, ele é grande, mas também não é tão alto assim. Mas aí, no momento que ele vira um personagem realmente relevante, um dos fodões, digamos assim, o autor meio que aumenta o tamanho dele, foda-se, tá ligado? Só pra ele ter essa noção também. É verdade. Então, os ilustradores asiáticos, mais antigos até, hoje em dia nem tanto, mas o mangá, né, que é o segmento que a gente está conversando agora, eles sempre colocam os personagens com... antes eu ouvi isso da boca
da boca de entrevistas, né, do Takeshi Obata, Aham. que é o ilustrador que é o mangaka de Death Note, junto com Uhum. Hatsugumi Miyoga. E aí ele falou assim, tipo, eu faço os personagens esquios e super inteligentes, com cabelão, não sei o quê, porque eu não posso ser assim. Então Ah. ele projetava nos personagens um sonho de ser alto ou de algo assim. E eu acreditei nisso, saca? Eu pensei muito nisso, assim, de que, porra, esse personagem pro lado mais asiático, né? Não Eu tenho uma isso foi visão algo que eu ouvi. que pode ser, por exemplo, um cara alto, ele geralmente te olha de baixo pra cima, né? Ou de cima pra baixo. Não, De cima isso pra também. baixo. Era esse o viés que eu ia entrar agora pro lance mais ocidental. Que a altura, ela vai muito de superioridade, né? Por exemplo, tipo, quando você faz um personagem gato, por exemplo, o gato, ele te olha de cima porque ele quer que você seja o servo dele. Então ele tá te Sim. olhando de cima. E os gatos são muito representados assim. A gente tem o Garfield, que é o gato mais famoso do mundo, que ele tá sempre em cima de uma mesa. E quando ele não tá em cima de uma mesa, ele tá em pé, no chão. Porque ele quer mostrar que ele é tão superior quanto um humano, sabe? Tanto que ele dá conselhos, né, pro humano dele. E aí tem muito esse lance e pro lado mais ocidental tem o lance de realmente superioridade, altura, você tá olhando a pessoa dali de cima. Tudo que é muito grande, né, muito alto, ele tem esse apelo de que é superior. Os reis, por exemplo, usavam salto por isso. Olha. É. Eu acho que é uma opção pra mim também. Eu acho que eu tô começando a cogitar. Caralho. Pô, Lucas, a Eu ia gente falar, é do pô, mesmo meio tamanho, bolado com cara. isso, porque... A gente é do mesmo tamanho, cara. Pelo amor de Deus, Lucas, não fala isso. É que tem aquele meme, né? O meme machuca o meme. Só isso. Ai, bicho. A gente esqueceu de pedir pra tu dar as tuas redes sociais. O meu Instagram é davedave, dave.deiv. Eu tenho também... Lá dentro do Dave tem o ArtStation, tem Twitter, tem tudo lá. Manda o Essas Pix coisas. também aí pra galera. O meu Pix é Dave C. Carmen. Eu aceito qualquer quantia. Eu queria agradecer, né, cara? Antes Não, vai, pode agradecer, pode ficar. porque já que a gente vai para um outro quadro que talvez seja algo totalmente fora do que a gente falou aqui antes, né? Totalmente diferente. Então, cara, porra, achei muito massa o convite. Eu queria agradecer aí. O Lucas me fez formalmente, né? Mas eu tenho certeza que veio dos três. Sim, sim. E eu me senti muito honrado. Eu tenho achado muito legal as coisas que vocês têm postado. Eu vi recentemente que tinham pessoas muito bacanas aparecendo, né? Eu vi que vocês fizeram com a Gabi Farias, alguma coisa assim, né? Fizemos. Então é muito legal, é uma artista massa demais que tá aí nesse segmento querendo crescer e cresce a cada dia, porque é muito talentosa. E eu me senti super honrado, velho. Super honrado mesmo, pra falar sobre um pouco do meu trabalho, conversar com vocês de forma despojada. Vamos falar, já que eles me chamaram de O Daniel adora cringe. essa palavra. É cringe? Cringe. Porra, me Cringe. chamaram de cringe. É o Eu meme, tô cara. cringe Araújo. Então, Ai. e aí, eu acho que foi muito massa conversar com vocês sobre isso. Outros profissionais, né? Outras ideias, outra visão do que eu faço. E vocês estavam preparadinhos, né, velho? Vocês estavam afiados aqui. Estudamos o dever de casa. Mas a gente que agradece por ter participado, né? Porque tem um cara ocupadíssimo, né? Então, Sim. Pior que é. liberar um tempo aí pra gente foi bacana, né? Muito obrigado. Tranquilo. Agora sim, ficamos aqui com um novo quadro do Pod Guaraná. O Lezeira Olha Baré. O David já puxou, Olha, então ele Fez a já chamada, o cara fez a chamada pra gente, mano. Aí sim. Quem quer começar, inclusive? Mas pode um de vocês dois aí que hoje vai ser no improviso. Eu posso falar porque eu não tenho muita coisa pra falar de questão de séries que eu estou vendo, essas coisas, porque esses dias eu não tô vendo muita série. Só acho que a única série que eu vi foi Loki. O resto boa. eu não acompanhei Muito nada. mainstream, nenhum não precisa de filme, né? indicação. Aí, então, eu não vou indicar nada, na real. Só vou falar as coisas que eu consumi essa semana. É Porque isso, vai lá. essa semana eu não tive muita demanda no meu trabalho, então não tinha nada pra fazer lá. Então eu resolvi ler uns mangá.
então eu vou falar os mangá que eu li, né? Então eu tava lendo. Na real, todos que eu vou falar aqui eu terminei. Esse é o ponto de. É o nível de não demanda que eu tinha. Eu li todos esses mangás e acabei eles. Ah, Então eu terminei Demon Slayer, Kimetsu no boa. Yaiba, porque eu não tinha visto, não tinha lido nada, porque eu queria ver o filme. Então depois que lançou o filme eu me liberei pra terminar a história, Aham. que é muito boa. Vai ser tudo assim, Tu- só comentários tu- rápidos, tá? Tu Porque eu não... tu se apaixonou pelo Zenitsu agora? Não, eu gostava dele desde o Peraí, sem muito comentário. Sem spoiler, please. Tá, vai lá, Não, vai lá. não. Tá, aí eu cheguei no atual de Jujutsu Kaisen, Boa, também muito boa. porque o Ramos já falou de spoilers hoje sobre isso, e o spoiler que ele não deu... Não, não conta, porra. Não, isso? eu não vou contar, não vou contar. Eu só tô falando que ele já tinha falado... O que ele falou hoje, ele deu de spoiler pra mim. Aí eu fiquei curioso. Tu comentou comigo achando que eu já tinha lido e eu não tinha lido um dia. Aí eu só fingi que não fui apunhalado e... Nossa, eu meu pensei coração. Desculpa, meu. Eu pensei que você terminou. Aí, agora eu terminei. Agora eu já sei, então... Coração com buraquinhos. E é muito bom, cara. A história é muito boa. Recomendo para todos. O anime tá aí. bacana. E a outra coisa que eu vi mais duas coisas, foi Boku no Hero Academia, que eu cheguei no último capítulo, que eu abandonei ano passado e voltei agora porque eu achei que a história tava chata, mas a história volta a ficar legal. Então, pra todos que abandonaram o mangá, eu falo aqui pra vocês que a história melhora. E a outra coisa que eu vi foi Chainsaw Man, que eu acho que eu já comentei aqui, eu não sei se eu cheguei a comentar na última vez, não. Acho que não. Não Não? lembro mesmo, mas acho que não. Que, aliás, é uma coisa muito interessante pra falar de concept, porque a história é literalmente um cara que ele absorve um demônio e o demônio que ele absorve é o demônio da serra elétrica. Então ele consegue, sei lá, summonar do corpo dele uma serra no braço, nos dois braços e uma serra na cabeça dele. Que é muito doido. Depois Eu já vi a procurem. capa desse mangá. Depois você procura. Chainsaw Man é bizarro e é aquela... Sabe aquele tipo de mangá que tu lê porque é engraçado e sangrento? Tipo, a história, tipo, é muito sangrenta e é lesa. Aí, vou ler isso. Aí tu termina, tipo, meu Sei Deus, não, essa mano. história é incrível. Tipo, é um Aham. negócio que tu lê só é legalzinho. Aí tu termina e é maravilhoso. Sim, É isso. caralho. Pela tua empolgação, cara, eu vou ver. Só vou ver. Mas já deixa o aviso que é muito sangrento. Muito, muito sangrento. Só que, Mas cara, sangue é bom, sei lá, sangue é bom. olha meu nível de empolgação. Teve um capítulo que eu estava lendo que eu achei similar a Death Note a trama, o nível de explicação. Nossa, que Aí eu fiquei, nossa, isso isso. aqui tá parecendo Death Note, essa explicação. Não tô Caralho. entendendo nada, vou ter que reler. Pô, Esse é o doido. padrão. Se não tô Aí- entendendo nada, parece Death Note. Né? Não, eu reli o capítulo 4 vezes pra entender o que aconteceu. Eu É fiquei, foda, cara, aí né? quando eu entendi, eu fiquei, nossa, esse autor é foda, hein? Meu Deus. E foi Muito isso, essa bom. foi a minha semana, li 4 mangás. E foi isso. Boa. Meu negócio que eu vou falar é mais simples, na verdade. Rapidão, Ramos. Depois o Dani não quer ser chamado de otaku. É foda, né? Não, é complicado. Né? O cara é um puro otaku, man. O cara Depois ia o no cara JP não quer todo ser Não, dia. não. Eu só consumo qualquer tipo de mídia. Eu também li quadrinhos, só que os quadrinhos eu já falei aqui que eu li, então não vou Entendi. repetir. Beleza. Ah, Vai Por lá. favor, vai lá. respeito. Tá bem, Dani faz cosplay. Bora lá, então. Eita, Meu Deus do céu. Olha, Deixa eu guardar meu cosplay aqui. Ei, cara, não tô brincando. olha, o que eu tenho pra dizer é só uma novidade, uma coisa que eu comprei, ainda não chegou, mas vai chegar. Eu comprei uma cadeirinha pet pro meu nossa, achei que ia falar doguinho planta. andar no carro. Não, planta já é... Aliás, tu nem falou de planta com ele, ó. O Ramos falou que ia falar de planta Ai, contigo. não, Dani, Só pra não irritar, só pra lembra, irritar o Dani. velho. O Meu Dani, sempre que eu puxo esse assunto, ele fica... Não lembra, Não. não lembra. Uma Daqui a pouco ele vai falar um nome cadeirinha científico. É, uma ninguém cadeirinha vai pet. entender. Porque assim, o Odin, ele é muito de boa no carro, ele simplesmente deita e pronto. Mas assim, eu não acho que seja o melhor jeito de levar ele no carro, né? Não é tão seguro. Então você quer que ele sente. Não, pô, ele pode ficar deitado na cadeirinha. O negócio é que a cadeirinha não vai sair do carro caso o carro dê uma brecada e tem um lugarzinho que tu prende na coleira Boa. dele. Então, tipo, Boa. ele fica bem fixo no carro. E também tem boa. problema de multa, né? Eu acho que se assim o cara não vai poder me dar uma multa. Então é isso aí. É uma coisa que eu tava. Eu acho meio caro pra falar a verdade, mas aí tava em desconto, tava Mas com tu é frete rico, grátis. né? Ah, eu tô podendo, né? Eu sou rica. Eu sou E aí eu fui lá e comprei. E é isso. 20 dias pra chegar, porque eu não vou pagar o frete de R$54 pra chegar em 4 Tá dias. certo, tá certo. E é isso. Esse é o meu. Beleza. É novidade. Lá vou eu. Eu tenho duas novidades. Eu acho que uma, eu espero que vocês tenham percebido, que é o microfone novo aí. Agora Nossa, todo a gente Pós nem Guaraná está com o mesmo microfone. Olha aí. Os caras estão profissionais.
Vocês têm E- que dar um pro convidado, pô, porque eu vim Olha aí, olha aí. pra casa. Todo convidado vai ganhar um. Não, futuramente. Futuramente a gente vai ter um não vou dar esse spoiler. Caraca. Mas, enfim, essa é a primeira novidade. Estamos todos com um microfone próprio para podcasting. e isso aí. Uniformizado. Exato, uniformizados. E a Caralho, segunda eu novidade. gostei disso, cara, de podcast. Olha aí. e tal. Olha só. Olha aí. Vou pedir dicas de vocês depois. Pode Olha, já é ir, o mano. segundo convidado, já eu chega acho um concorrente. que fala, Não, pô, isso é uma gostei dessa comunidade, parada. porra. É, Nada de concorrente. O Dave já faz um monte de live no Instagram, inclusive. Então. Olha E aí. dava Esse pra servir microfone como... pode ajudar minhas lives aí. Olha, sim, É, esse esse, aqui, inclusive. aliás, é a verdade. gente passa depois o nome desse aqui, que ele é bom Pronto. pra isso. ele conecta no celular também, pô. Massa. Pode continuar, Luffy, desculpa. Eu tinha outra novidade, mas pode ficar ser só essa, se tiver Não comece Então, não. Fale vamos logo. pra segunda novidade, que é o fato de que eu estou desempregado, mas não por muito tempo. Semana que vem Olha aí, estarei cara. aí trabalando novamente. E Porra, a notícia isso é boa é que isso é A animação irmão dele Dani. me alegria. Mano, Dá uma alegria no coração. Mas essa notícia já é massa demais, cara. Olha aí, olha aí. Porra. E aí estarei aí de volta no universo O jornalístico. cara não tá nem um pouco animado, velho. Estarei de volta com salário. Estarei de volta com salário, isso é muito Salário bom, e depressão. novamente. Tudo o que precisamos para a vida adulta. Pronto. Aí o cara, quando ele tira a depressão da vida adulta, ele tem que se perguntar, ele é adulto de verdade? Não é, né, mano? Mas, e a notícia interessante também é que serei parceiro da irmã do Dani na redação. Vou falar o nome da empresa, né, obviamente, Não, mas estaremos lá trabalhar com a juntos. irmã. Olha aí. É isso. Interessante. O Atos que ele é tua chefe, não sei. Exatamente. Eita, porra. Minha editora. Então te situa aí, hein? Olha, que é isso. É isso. Quero ver a minha irmã chega no trabalho. Caraca, hoje o meu trabalhador foi uma bosta. Só faz Aí é meu o- escravo, meu pet não passou 55 horas de... Ele não de vai, áudio ele com não vai entrevista. sentar na cadeirinha. Não mereceu. Mas é isso aí, basicamente, que eu tenho que falar. Mas agora sou eu? Agora Isso, você, Dave. Deu pra Porra, entender? Só não humilha muito, porque... Que isso, cara. Nossa pelo vida é amor de muito Deus. boring. Eu vou aproveitar que eu tô chegando aqui também e vou aproveitar que eu citei o mês do orgulho e vou falar Primeiro eu vou indicar uma série que eu assisti que é muito boa, eu não dei nada pela série, que é Sweet Tooth. Nossa, achei- essa série é boa mesmo. Legal. Impecável. A gente Sim. falou, alguém recomendou no passado, não? Não Não? lembro. Acho que tinha é minha nem irmã, estreado. que tá vendo aí, isso, minha irmã que tá vendo. Legal. Pode continuar, desculpa. Essa série é incrível, cara. Muito boa, muito, muito boa. E eu vou indicar também aqui algumas coisas LGBTQIA+, Boa. de cunho de interesse mesmo, das pessoas tentarem entender um pouquinho disso, que é a série Special, que é uma série contada de um gay que é tetraplégico, ele Caramba. teve paralisia cerebral, e ele vive nesse mundo, então ele conta como é que é ele ser gay e tetraplégico. Então, Nossa. é muito legal, assim, tipo, ele conta, é uma história muito bacana, e ele é diretor, ele é o personagem principal, ele é o roteirista, ele é tudo. É tipo uma Fleabag gay. Nossa, Nossa, Fleabag é bom demais, cara. E a outra série que eu vou indicar também é a série I'm Not Okay With This, que é muito boa. Ah, já ouvi falar dessa aí. Ambas estão na Netflix, que é uma heroína que tá também se descobrindo, né? Ela não sabe como é que tá se entendendo como pessoa não binária, talvez, ou como lésbica, vai criando uma paixão pela melhor amiga dela. E por último, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme brasileiro muito bonitinho, sobre descobertas também, 2 adolescentes se descobrindo. É um filme para a família toda, porque mostra muito esse lance de você como se descobrir, né? E como você se mostrar perante a sociedade que a gente está hoje. E quais as dificuldades que tem isso. Conta a história do Léo, que é um cara cego, e do Gabriel, que é um amigo dele, que acaba se tornando uma outra coisa aí no decorrer do filme, vocês vão ver. Mas o Léo é cego e gay. São duas situações em que ele vai sendo colocado dentro da sociedade. Tem que lidar com a cegueira, com a falta de didática que a sociedade já tem com o deficiente visual, físico, seja qual for, e gay, né? Gay e cego. Então é bem legal. E por último,
pra deixar registrado Luca, que é o filme novo da Disney. Assistam, que também tem, na minha visão, um cunho LGBTQIA+, muito sutil, pelo diretor ser gay, tá contando quase uma biografia da vida dele, do que aconteceu no momento dele. É muito antigo, mas como é um filme de teor infantil, essa frase pode ficar polêmica dentro dos meios sociais. Então, mas assim, quando vocês verem, vocês vão entender mais ou menos o que se é tratado. Agora quando eu assistir, eu vou estar mano, mas só de ver a capa, né, que saiu, eu já pensei isso. Sim. Então é isso, gente, é isso. Eu acho que... E outras informações, assim, leiam bastante sobre tudo, que eu acho que é só a dica que eu tenho que dar. Procurem conhecimento. Como é seu nome? Etebilu. Então é isso, né? Gente, foda, adorei. Nunca tinha participado de um podcast. A casa está sempre aberta. Porra, me chamem. Qualquer dia pra falar sobre coisas polêmicas, me chamem. Vocês pararam de gravar já? Não, ainda não. Ainda não. Eu vou parar. Peraí. Só pra se despedir da galera aí. Falou, gente. Obrigado por é verdade. Até a próxima. Falou, até mais. Dana Cringe. Ei, mano, respeita. Só me atacam nesse episódio.